Hoje, quinta-feira, um culto de cura e libertação. E como nós, até como cristãos, nós precisamos também ser curados, ser libertos. Muitas vezes nós estamos dentro de um contexto, de uma igreja, mas às vezes nós temos ali alguma ferida que ainda precisa ser tratada, alguma coisa ainda que precisa ser curada, seja uma cura na alma, seja uma enfermidade, e o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer nos curar, amém? Então receba em nome de Jesus. Irmãos, o tema que o Senhor ministrou no meu coração para trazer hoje aqui, essa noite, é as estratégias de Satanás. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos estão sendo enganados. Muitos estão, o inimigo tem cegado realmente o entendimento de muitos. E ele tem usado muitas estratégias para que isso aconteça. E a palavra de Deus nos fala para nós, cristãos, sermos sóbrios e vigilantes. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando só uma brecha para entrar, para destruir a nossa vida. Porque é isso o que ele quer. Esse é o objetivo do diabo, destruir a minha e a sua vida. E ele está trabalhando incansavelmente para isso. E o Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar quais são as estratégias que Satanás usa para nos alertar, para abrir os nossos olhos. Então, em nome de Jesus, eu declaro essa noite que os nossos olhos serão abertos em nome de Jesus. Irmãos, o diabo, ele está a todo tempo nos observando. Ele está sempre aguardando toda e qualquer brecha que a gente der. Todo e qualquer movimento que a gente faz de alguma forma errada, ele está de olho. Ele está de olho, ele está ali à espreita, só esperando o momento para lançar a seta na nossa mente. Hoje, nos últimos dias, aonde ele tem mais atacado o povo de Deus é na mente. E isso é muito sério, porque muitas vezes, nós como cristãos, a gente acha que eu não estou roubando, não estou matando, não estou adulterando, não estou pecando. Mas e a nossa mente, como está? O inimigo tem trabalhado muito na mente dos cristãos e é por isso que nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, purificando e santificando não só a nossa conduta, as nossas ações, mas muito mais a nossa mente e o nosso coração. Amém? Mas, irmãos, pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele deixou para nós uma arma. E eu quero que vocês levantem essa arma aí, onde vocês estiverem. Levanta, essa aqui é a arma que o Senhor deu para você. É a arma que o Senhor nos deu para vencer todas as ciladas do diabo, para vencer todas as setas que Ele lança contra nós. E em nome de Jesus, que cada um aqui venha se alimentar dessa arma. Em nome de Jesus, venha ser cheio dessa palavra, para poder vencer, lutar e vencer essa guerra. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor quer, que nós lutamos e vençamos, porque com a palavra Ele está conosco. E que cada um de nós venhamos a priorizar a palavra de Deus na nossa vida, porque cada dia vai ficando pior. Cada dia o engano está inundando a nossa mente, está inundando as nossas famílias, as nossas crianças. Nós precisamos nos armar. E a arma está aqui, Ele nos deu. Basta se a gente vai querer usar ou não. Nós precisamos nos manter sóbrios e vigilantes em nome de Jesus. E quando a gente mergulha na palavra de Deus, mergulhar realmente, se alimentar primeiramente da palavra de Deus, nós podemos enxergar como Satanás agiu naquele tempo, agiu por toda a história da humanidade e age ainda hoje. Porque uma coisa que Satanás não é criativo, ele sempre vai usar as mesmas estratégias e todas elas estão aqui na palavra. Tudo que ele faz, a gente tem aqui, nas nossas mãos, a gente consegue ver as estratégias que ele ainda usa hoje, na minha e na sua vida. E quando a gente vê toda a totalidade da Bíblia, da palavra de Deus, se alimenta dela, o Senhor vai nos revelar quais são as estratégias que Ele usa para nos atingir e quais são as armas que nós precisamos usar. Qual é a atitude que nós, como cristãos, devemos ter para poder vencer essa guerra? Porque nós sabemos que é uma guerra diária. E o diabo, ele sempre vai tentar
impedir o propósito e o plano de Deus na minha e na sua vida. Ele vai trabalhar incansavelmente 24 horas por dia para impedir que você viva a promessa que o Senhor já declarou sobre a tua vida. Eu creio que cada um aqui tem uma palavra do Senhor, tem uma promessa que o Senhor derramou, e o diabo, ele sabe disso e está trabalhando para que isso não aconteça com você. Ele está trabalhando para que você não viva o melhor de Deus. Ele está trabalhando para que você não veja o Senhor, mas para que você viva uma vida em trevas. Ele está trabalhando incansavelmente para que você não venha se alimentar da verdade. Por isso que nós, como cristãos, mesmo a gente não querer, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa dobrar os nossos joelhos e se colocar na presença do Senhor. Porque o diabo, ele vai estar a todo tempo lançando seta na nossa mente. Depois, não tem problema eu não orar agora, depois eu oro. A hora que eu chegar à noite eu oro, a hora que eu chegar à noite eu tenho o meu momento. Mas aí a hora que você chega à noite em casa, você está cansado, toma banho e vai dormir. E aí acabou um dia, acabou 2 dias, passou uma semana, passou um mês e nada. Como está ficando a nossa vida de oração? Como está ficando o nosso secreto? Hoje em dia, eu vejo muitos, né, eu quase todo dia eu posto ali a foto da Bíblia, do meu café da manhã e tal. Mas será que depois que a gente posta a foto, a gente continua lendo por muito tempo? Ou a gente posta a foto e lê por 5 minutos e fecha a Bíblia? Nós precisamos manter um tempo de qualidade com o Senhor. A gente só vai crescer, irmãos, espiritualmente, se a gente se alimentar da palavra. A palavra é a nossa arma espiritual. Um bebê, ele não vai crescer saudável se ele não comer, se ele não se alimentar de forma saudável. O nosso principal alimento é a palavra de Deus, e Ele quer que nós cresçamos, e por isso Ele deixou ela para nós. Para que a gente cresça e vença essas batalhas diárias que a gente passa. E eu quero hoje aqui trazer para os irmãos, dentre muitas estratégias que a Bíblia nos dá, eu quero trazer aqui algumas estratégias que o diabo usou para impedir o propósito de Jesus aqui na terra. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio, Ele se despiu de toda a glória, de toda a majestade, Ele se fez como servo e desceu aqui, ele agiu como servo, não quis ser servido, mas Ele nos serviu, Ele se humilhou, Ele foi esbofeteado, Ele foi zombado, Ele foi chicoteado e morreu na cruz por mim e por você. E o mínimo que nós podemos fazer para honrar esse sacrifício que o Senhor nos deu é viver uma vida de adoração diante do altar dEle. É viver uma vida de santo temor e de honrar o Senhor. Todos os dias com as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso agir. Nós precisamos honrar o sacrifício que o Senhor fez por nós. E aqui essa noite eu quero trazer algumas estratégias que Satanás usou, né, ali para tentar impedir que Jesus cumprisse o propósito dele aqui na terra. E mostrar também que o diabo ele usa, inclusive essas estratégias que ele usou para impedir o propósito de Jesus, ele usa desde o início da história da humanidade e ainda usa hoje. E pode ser que você se identifique com alguma delas que eu vou falar aqui. Então, primeiramente eu queria que o irmão colocasse lá Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente adquirira dos magos. Aqui, o contexto desse versículo é que Herodes, ele sabia que viria um rei, né, pelas profecias que ele estava ouvindo, e Herodes, ele deu uma ordem para que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. E quando a gente vai estudar, olhar um pouco ali o contexto da vida de Herodes, a gente vê que ele era um rei muito ganancioso, ele tinha muita sede pelo poder. E qualquer pessoa que de alguma forma ameaçasse, fosse uma ameaça para tomar o reinado dele, ele mandava matar. Inclusive, ele mandou matar a sua esposa, alguns de seus filhos e seus parentes. Por conta que ele viu ali nessas pessoas uma certa ameaça para tomar o trono dele.
Então Herodes, ele era uma pessoa extremamente gananciosa e sedenta pelo poder. Nada e nem ninguém podia roubar o trono dele. E quando ele ouviu falar dessa profecia de que um rei nasceria, o rei dos judeus, ele já se alarmou. Quem é esse rei? Será que ele vai poder tomar o meu trono? Mas eu vou agir. Antes que essa criança cresça, eu vou mandar matar. Assim como ele fez com toda a família dele. Então Herodes ali, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E diante disso, a palavra nos diz que cada um de nós somos tentados pelas próprias concupiscências do nosso coração, pela nossa própria cobiça, e quando esta nos atrai, nos seduz. Então, o que aconteceu ali com Herodes? O que Satanás armou ali? Uma coisa que eu fui meditando e que eu fui tentando entender ali. Herodes era um homem muito ganancioso. Ele queria, acima de qualquer coisa, o poder e o trono. Satanás olhou para Herodes e viu essa cobiça no coração dele. Satanás viu essa sede pelo poder no coração dele e utilizou da concupiscência do coração de Herodes para que ele, com o poder que ele tinha na terra, mandasse matar Jesus. Ele usou Herodes como um fantoche para que ele tentasse impedir o propósito de Jesus aqui na terra. E quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vê que isso já aconteceu há centenas de anos atrás, na vida de Moisés. A gente vê que o faraó também, ele se sentiu ameaçado por conta que o povo hebreu estava crescendo muito. Então o que ele fez? Ele deu uma ordem para que as parteiras, diante de todo parto, se fosse menino, jogava no rio para matar. Porque o faraó também tinha essa ganância no coração. Então o Satanás, ele usou dessa ganância, dessa cobiça no coração de Herodes e de Faraó para usá-los como fantoches, com um poder que eles tinham na terra para tentar impedir o propósito dos homens de Deus que enviou aqui nessa terra. E quando a gente olha, essa mesma estratégia Satanás utilizou para Moisés e Jesus. Moisés, nós sabemos que é uma figura de Jesus. Moisés, ele veio para libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. O Senhor, ele veio para nos libertar do pecado e nos levar para Jerusalém, para Nova Jerusalém, para a terra prometida que o Senhor prometeu para nós, que iria preparar e está nos aguardando. Então Satanás, ele se utilizou dessa mesma estratégia, olhando a concupiscência do coração de Faraó e de Herodes, para tentar impedir o propósito de Deus na vida de Moisés e de Jesus. E como nós podemos trazer isso para hoje em dia, para o nosso dia? Nós também, cada um de nós temos a nossa cobiça, infelizmente. Nós somos carne, nós pecamos e cada um de nós tem a tendência a cobiçar algo. Cada um de nós temos a tendência em cair em alguma área específica. E o inimigo, ele está te sondando e ele sabe qual é essa área. Então, diante das nossas ações, diante da nossa fala, o inimigo vai percebendo, está ali nos cuidando, e qualquer brecha nossa, ele vai lançar uma seta aonde a gente é mais fraco. Aonde ele sabe que se ele lançar aquela seta, vai ser certeira que você vai cair. Pela própria cobiça do meu e do seu coração, nós entregamos de bandeja para Satanás aonde que a gente é fraco. E ele vai e lança a seta bem ali para fazer a gente cair. Irmãos, todas as vezes, né, vamos supor, um cristão vai cair, o inimigo, ele não vai lançar uma seta feia. Ele não vai lançar uma seta que tenha a aparência do inferno. Ele não vai lançar uma seta, algo assim que te faça cair, que você já vê o inferno ali de cara. Não. Ele vai lançar algo sobre a tua mente, primeiramente, como algo bom, como algo gostoso, como algo agradável, prazeroso para a tua carne. Porque a carne vai militar contra o espírito e ela está ali todos os dias guerreando. E nós precisamos nos santificar com a palavra para que a gente não venha ceder aos desejos da carne. Porque nós sabemos que os desejos da carne ficam ali todo dia, nos infernizando para a gente cair, para a gente ceder em algum momento. E Satanás, ele está ali te observando. A aparência do pecado é bonita, mas o fim dele é morte. E nós precisamos estar atentos com isso.
E em nome de Jesus, que nós não venhamos ser instrumentos de Satanás, assim como Faraó e Herodes foi. Que a gente não venha ser instrumento de Satanás através das nossas próprias cobiças, para que a gente venha acabar, destruir a vida de um irmão que está do nosso lado. A gente sabe, irmãos, que Satanás usa pessoas. Ele usou Herodes, ele usou Faraó, ele usa muitas pessoas hoje em dia para destruir as nossas vidas. Seja com palavras, seja com ações. E que nós não venhamos a ser esse instrumento dele, em nome de Jesus. Diante das nossas cobiças, mas para que a gente venha pegar, assim como Paulo fala, esmurrar o nosso corpo, esmurrar a nossa carne, todo dia, para que a gente não venha ser instrumento de Satanás. Em nome de Jesus. E Satanás, ele usou essa mesma estratégia com Judas. Judas, ele era um homem ganancioso também, ele era muito dinheirista, né? E olha o que acontece. O Senhor, ele muitas vezes, normalmente ele quer nos tratar aonde a gente é fraco. E olha só, o Senhor Jesus colocou Judas para trabalhar justo na área do dinheiro. Judas podia aproveitar essa situação e se permitir ser tratado, mas ele permaneceu com a cobiça no coração dele. E Satanás viu e se utilizou dessa cobiça. E usou Judas como um fantoche para tentar acabar com o propósito de Deus na vida de Jesus. E na minha e na sua vida também. E Judas, como todos sabem, vendeu, né, Jesus, entregou Jesus ali por 30 moedas de prata. E uma coisa que sempre quando eu leio essa passagem, né, de quando Judas traiu Jesus, eu olho para Jesus e vejo a sabedoria e o amor que Jesus tratou ele. Mesmo o Senhor sabendo que Judas iria traí-lo, iria entregá-lo, a gente consegue ver pelas palavras que a gente lê, o amor e a sabedoria que o Senhor Jesus agiu ali naqueles momentos. Tanto na mesa da Santa Ceia, quanto no momento ali da traição, da entrega, no momento do beijo, no momento do cumprimento, em que o Senhor Jesus olha e fala: oi amigo, o que queres aqui? O que fazes aqui? Quanta sabedoria, quanto amor. E acima de toda, irmãos, glória a Deus, acima de toda e qualquer estratégia de Satanás, está a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos lembrar que o Senhor é aquele todo-poderoso e está no controle de toda a situação. E se você por algum momento se sente atacado, se sente fraco, clama pela soberania, pela misericórdia de Deus, Ele vai te fortalecer. Assim como Paulo diz que o Senhor repousa o poder dele na nossa fraqueza, o Senhor pode repousar o poder dele na minha e na sua fraqueza. Em nome de Jesus, e nós precisamos clamar diante do momento que a gente está se sentindo fraco, principalmente. E quando nós estamos andando em obediência, o Senhor, Ele faz com que todas essas estratégias que Satanás tenta lançar contra nós, nos leve ainda para mais perto do propósito que Ele tem para nós. O Senhor, Ele usa todo o mal que o diabo quer lançar contra nós, para que a gente venha se aproximar dEle e chegar mais perto do propósito, da promessa que Ele tem para nós. E olhando para esse episódio da traição, em que Jesus chama o traidor de amigo, eu me lembro de outro episódio em que o Senhor Jesus chama Pedro de Satanás. Lá em Mateus capítulo 16, do verso 21 ao 23, Jesus está falando sobre os sofrimentos que Ele vai passar, que Ele necessitava passar aqui na terra. E Pedro, de uma certa forma, repreendeu Jesus porque ele amava Jesus. E não queria que o Senhor dele passasse por todo esse sofrimento. Não queria que nada disso que o Senhor estava falando acontecesse. E Jesus disse para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Pedro, ele queria impedir o sofrimento de Jesus e foi chamado de Satanás. Judas traiu Jesus e foi chamado de amigo. Como a gente pode entender isso? Porque a ação de Pedro queria impedir o real propósito de Jesus, e a traição de Judas levou Jesus para viver o propósito dele aqui na terra, entregar a sua vida para nos salvar. Pedro, mesmo amando Jesus, sendo ali amigo e confidente do Senhor Jesus, a ação que ele teve no momento iria impedir do Senhor Jesus viver o propósito dele.
Judas, mesmo sendo traidor e ganancioso, a ação que ele teve naquele momento estava guiando Jesus para o propósito. E nós precisamos entender isso, irmãos, que às vezes a gente fica tão chateado diante de alguma pessoa que nos traiu. Às vezes a gente fica tão chateado assim, a gente quer ouvir palavras de conforto, porque assim, Pedro, ele falou palavra de conforto para Jesus. Não, de forma nenhuma, meu mestre, o Senhor vai sofrer isso. Agora Judas não, o que Judas fez? Foi lá e entregou ele para os sacerdotes, para os guardas. E nós precisamos olhar para a palavra e entender que às vezes, Satanás, ele quer nos destruir. Às vezes a estratégia que ele usa para nos destruir vai nos guiar para o propósito, se a gente estiver em obediência ao Senhor. Sabe, então, se você está debaixo da autoridade de Deus, se você está firmado, alicerçado na palavra de Deus, não tenha medo das estratégias do Satanás. Porque mesmo que ele venha contra você, você está firmado na palavra. E o Senhor é aquele que não dorme e te guarda. E o Senhor, Ele vai usar de todo esse mal para que você seja guiado para mais perto do teu propósito. Para que você seja guiado para mais perto dEle. Sabe, quando eu olho assim para tudo que aconteceu às vezes comigo, todas as coisas, eu olho que tudo isso me aproximou mais do Senhor. Tudo isso serviu para me amadurecer. Às vezes a gente é tão imaturo que a gente não consegue enxergar, só diante de uma adversidade, só diante de uma traição, que a gente consegue enxergar. Que a gente é fraco, que a gente precisa crescer, amadurecer. E o Senhor usa esses momentos, quando você está firmado na palavra, para te corrigir, para te amadurecer e para te levantar. Porque o Senhor não quer ver você caído. Satanás, ele quer derrubar você e te matar, mas o Senhor, ele quer te levantar. O Senhor, ele quer que você viva o plano e o propósito dele aqui nessa terra. O Senhor quer que através da sua vida, rios de águas vivas fluam em você e através de você. O Senhor, Ele quer que você viva o melhor dEle nessa terra. Os planos do Senhor não são frustrados, não são planos para nos causar danos, mas são planos para nos fazer prosperar, e nós precisamos nos firmar nele. E toda e qualquer estratégia que Satanás usar contra mim ou contra você, que o Senhor, pela soberania e pela misericórdia dEle, venha transformar isso para nos aproximar ainda mais dEle. E eu creio que o Senhor trouxe cada um aqui de vocês para abrir os nossos olhos essa noite. Para nos fazer enxergar quais são as estratégias que Satanás usa. Para nos levantar realmente. A igreja, no geral, precisa despertar. Precisa se livrar de todo engano que Satanás tem tentado colocar. Em nome de Jesus, nós precisamos despertar. E outras estratégias que a gente vê na palavra, que Satanás usou na vida de Jesus, está lá em Lucas capítulo 4, e se vocês quiserem abrir as Bíblias de vocês, Lucas capítulo 4, do verso 1 ao 13. E aqui a gente vai ver a tentação de Jesus no deserto. E a palavra diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. E lá no livro de Mateus ele fala, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. Eles
o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém? Irmãos, aqui nesse episódio da tentação no deserto, a gente precisa lembrar de que Jesus estava ali como ser humano, assim como eu e você. Ele passou ali 40 dias, 40 noites sem comer, sozinho no meio de um deserto. Como ele estava no fim desses 40 dias? Eu não sei os irmãos, mas quando eu faço um jejum de 3 dias, eu quase morro. Eu fico numa fraqueza que eu às vezes não consigo nem andar direito. Imagina ficar 40 dias sozinho num deserto. A tradução da palavra grega para fome aqui, que ele fala, ao fim desses dias Jesus teve fome, é esfomeado. Jesus estava morrendo de fome. Imagine a magreza que ele estava ali. Imagine, sabe, o corpo dele, a carne dele clamando por um alimento. Como estava? E o diabo, ele veio com as suas estratégias no momento em que Jesus estava muito mais fraco, um dos momentos que Jesus estava mais fraco aqui nessa terra. O diabo veio ali para tentar as suas estratégias contra o Senhor. E é assim conosco também. Ele olha para nós, nos momentos que a gente está mais fraco, ele vai lançar com toda certeza as setas dele em nós. A primeira coisa que o diabo fez ali, a primeira estratégia, o diabo lançou dúvidas sobre a filiação de Jesus. Ele fala assim: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Se você é Filho de Deus, você não tem poder? Será que você é Filho de Deus mesmo? Imagina só, Jesus ali sozinho, durante 40 dias, sem comer. Imagina só. E uma coisa que eu acho lindo, se a gente olhar aqui no final do capítulo 13, a gente vê o batismo de Jesus. Né? E a gente vê que quando Jesus também foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. O Senhor Deus falando ali para Jesus: você é o meu filho amado e em você eu me agrado. E nós sabemos que logo depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo guiou para o deserto. Eu não sei, a palavra nos fala, mas provavelmente ali durante esses 40 dias o Senhor Jesus não ouviu a voz do seu Pai. Mas ele ouviu antes de entrar no deserto. E aquilo ficou guardado no coração dele: você é o meu filho amado. E a primeira estratégia que Satanás tentou usar foi lançar dúvidas sobre a filiação de Jesus. Será que ele realmente era filho de Deus? Mas o Senhor, ele tinha essa palavra guardada no coração dele. Ele era a palavra encarnada. E o Senhor, ele usou ali da palavra. Está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele tinha ouvido da boca de Deus que ele era o filho amado e que agradava o Pai. A segunda estratégia ali, o diabo tentou lançar dúvidas sobre o poder de Jesus como Filho de Deus. Ele viu ali que Jesus estava morrendo de fome, magro. E ele falou: se você não é o Todo-Poderoso, Filho do Altíssimo, por que você não usa esse seu poder que o teu Pai derramou sobre você para transformar essa pedra em pão e saciar o desejo da tua carne? E saciar essa fome que a tua carne está gritando aí. Por que você não faz isso? E o Senhor, ele usa a palavra para vencer Satanás. Irmãos, a gente precisa sempre estar sóbrio e vigilante para que a gente não venha usar aquilo que o Senhor nos deu para saciar as concupiscências do nosso coração. Às vezes o Senhor derrama dom sobre mim e sobre você e nós usamos de forma incorreta. O Senhor Jesus, ele era o Todo-Poderoso e ele podia usar o poder dele sim para transformar aquela pedra em pão e saciar aquela fome que estava gritando dentro dele, mas ele decidiu permanecer obediente. Ele decidiu lutar da forma certa com a palavra que o Senhor Deus tinha derramado sobre ele. E nós precisamos agir da mesma forma que o nosso Senhor agiu.
Diante de toda e qualquer situação, diante de todo e qualquer desejo ou concupiscência da nossa carne, ela pode estar gritando, você não vai usar o dom que o Senhor de Deus te deu de forma indevida. Nós não podemos usar aquilo que o Senhor derramou sobre nós para saciar o nosso próprio ego. Muitas vezes a gente não recebe, assim como o Tiago fala, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque às vezes o Senhor nos derramar algum dom, Ele sabe que a gente vai usar de forma inapropriada. Então nós, quando formos pedirmos um dom, por que a gente está pedindo? Senhor, eu quero fluir no dom da profecia, por quê? Os dons são para edificar a igreja e não a nós mesmos. Nós precisamos ter esse coração primeiramente de servo para servir, para que depois o Senhor venha derramar o poder dele sobre nós. O Senhor não vai derramar os dons dele sobre nós para servirmos a nós mesmos, mas para servir a casa de Deus. E Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas ele se esvaziou e foi obediente até o fim. Não importava o sofrimento e a fome que ele estava passando, que ele estava tendo naquele momento, a palavra de Deus foi suficiente para ele. E é com a palavra de Deus que ele vence essa tentação. Irmãos, a palavra é suficiente. Glória a Deus por isso, glória a Deus que o Senhor, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos deixou a palavra dele, porque ela é suficiente. Eu posso dizer isso com autoridade, porque a palavra do Senhor tem sido suficiente todos os dias da minha vida. E a palavra do Senhor foi suficiente ali naquele momento, naquela tentação terrível no deserto. E ela é suficiente no momento da minha e da sua tentação também. Naquele momento que você se sente fraco, se sente abatido, a palavra vai te fortalecer, a palavra vai te sustentar, a palavra vai ser suficiente para você. Quando você estiver sozinho, não tiver mais ninguém do seu lado, abra a tua Bíblia e o Senhor vai falar com você, porque Ele é suficiente. Quando você estiver ali com a tua carne gritando, meu Deus do céu, parece que eu preciso pecar, eu preciso fazer isso que a minha carne está gritando. Abra a palavra de Deus e faça com que a palavra de Deus sacie a tua carne. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus inunde o teu ser todo por completo, para que você não venha ceder essa seta que o diabo colocou sobre você. Em nome de Jesus. Na sua dificuldade, o diabo vai lançar dúvida na tua mente sobre o amor de Deus, sobre o propósito que o Senhor tem sobre você, será que a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida? Faz tanto tempo que Ele prometeu, será que Ele vai cumprir mesmo? Ele vai lançar essa dúvida sobre você. Ele vai lançar dúvida sobre a nossa filiação, será que você é filho de Deus mesmo? Está sofrendo tanto? Está sendo tão humilhado? Será que é filho de Deus? Será que Deus te ama? Para você estar passando por tudo isso? E Ele vai tentar tirar a tua fé. Ele vai tentar tirar a tua fome pela palavra. E Ele vai colocar os desejos e as concupiscências desse mundo, os prazeres desse mundo no teu coração. Ele vai fazer de todo jeito para que você se sacie com as coisas passageiras desse mundo. Para que você não sinta fome e sede da palavra dEle. Mas é na palavra, irmãos, que a gente tem a confirmação de tudo isso, toda essa dúvida que o diabo lança sobre nós. É na palavra que a gente olha que o Senhor nos ama, que Ele nos amou primeiro, que Ele anseia pela nossa presença. É na palavra que a gente descobre isso. É na palavra que a gente vê que nós somos filhas e filhos de Deus. É na palavra que a gente vê o grande e profundo amor de Jesus, que fez Ele deixar toda a tua glória para vir se fazer servo e se fazer maldito por nós. É na palavra que a gente tem essa certeza. É na palavra que a gente tem a certeza que a promessa que o Senhor fez para mim e para você faz se cumprir. Porque tudo que o Senhor prometeu na palavra dEle, Ele cumpriu. Tudo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. E é na palavra que a gente vai ter essa certeza. É ali nos nossos momentos de leitura que o Senhor vem nos alimentando, nos fortalecendo e nos trazendo essa certeza e confiança e fé no Senhor. A nossa fé só vai crescer se nós nos alimentarmos da palavra.
E ela vai se fortalecer quando a gente passa por essa tentação usando a palavra. Porque a gente crê naquilo que a gente leu, porque a palavra é viva e eficaz. E nós precisamos da palavra para a gente sobreviver e vencer toda a tentação. Outra coisa que o diabo faz aqui, ele oferece um caminho mais rápido e sem processo de dor. Jesus, ele sabia que ele iria reinar sobre todo mundo. Ele sabia disso, ele sabia do propósito dele. Só que ele sabia que o processo iria ser doloroso. Ele precisaria passar por muitas humilhações, ele precisaria passar por muitas dores, ser crucificado para que isso acontecesse. E Satanás, ele tentou oferecer todo esse reinado para Jesus sem dor, sem processo e rápido. E é isso que o diabo faz conosco, irmãos. Sabe, mas a gente precisa entender que o processo de Deus em nós, esse tempo até a promessa acontecer, é um tempo fundamental. O processo é fundamental e indispensável para nós, porque é no processo que o Senhor nos molda, nos prepara, nos amadurece para receber aquilo que o Senhor nos deu. Porque se a gente não passar pelo processo, aquilo que seria uma bênção, nós, com as nossas próprias mãos, tornamos maldição. Porque a gente não vai estar preparado para cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E se a gente olhar para a palavra, a gente vê na parábola dos talentos, que aquele servo que enterrou o talento, ele foi julgado. Porque ele não cuidou, ele não multiplicou o talento que o Senhor deu a ele. E se o Senhor derrama algo sobre mim e sobre você, nós precisamos multiplicar. Nós precisamos usar em favor do reino. E se a gente não passar por esse processo, a gente não vai conseguir multiplicar. Mas a gente vai fazer igual aquele servo que enterrou. A gente vai enterrar. Ou a gente vai destruir e tornar aquilo uma maldição para nós mesmos. Porque o nosso coração não está pronto para receber. E o Senhor, Ele usa esse tempo de processo para nos amadurecer, para nos moldar, para nos fortalecer, para cuidar e multiplicar aquilo que o Senhor vai derramar sobre mim e sobre você. E o diabo, ele vai vir com essa seta, com essa estratégia na tua vida também. Ele vai te oferecer um caminho mais curto, ele vai te oferecer um caminho sem dor, ele vai te oferecer um caminho rápido. Olha, vem aqui, vem por esse caminho, olha que porta mais larga. Você não precisa nem sentir nada, você não vai sentir dor, você vai livre, você é livre, vai. Ele vai te oferecer coisas que aos seus olhos, aos olhos da carne, vão ser agradáveis. A gente vai pensar, nossa, olha que bênção, consegui chegar tão rápido aqui. Mas quando a gente vê, aquele caminho vai nos levar à morte. E nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, atentos contra essa estratégia que Satanás pode usar na minha e na sua vida. Não queira o caminho mais curto. É difícil entender, não queira o caminho sem dor. Porque a dor, ela nos ensina. A dor nos fortalece, nos amadurece. E nós precisamos disso, nós precisamos desse processo para viver e multiplicar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Outra coisa que o diabo faz aqui, ele usa a própria Escritura Sagrada para tentar confundir Jesus. Ele usa a própria palavra de Deus, ele vai tirar um versículo ali, um texto do contexto, para criar ali aquela situação, para tentar enganar. E ele faz isso muito hoje em dia, muito. Infelizmente, dentro de igrejas isso tem acontecido. Texto sendo tirado fora de contexto para pregar aquilo que a carne quer ouvir. Muitas igrejas pregando aquilo que a carne quer ouvir. Muitos ministros pregando somente aquilo que a nossa carne quer. Somente as bênçãos, as maravilhas. Glória a Deus por isso. Nós vamos viver bênçãos e maravilhas com o Senhor. Mas nós temos que entender que o mesmo Deus que nos salva, que nos liberta, é o mesmo Deus que é um justo juiz, que não tolera o pecado. De Deus não se zomba. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E nós precisamos entender essas duas faces do Senhor.
A face do Pai bondoso, que nos perdoa, que é fiel e justo para nos perdoar quando nós confessamos o nosso pecado, mas a face do Deus juiz, que o Senhor Jesus, Ele irá voltar como juiz para julgar as nossas ações, e cada palavra que saiu da nossa boca a gente vai dar conta. E nós não podemos cair nesse engano de acreditar em texto fora de contexto. Infelizmente, o diabo, ele conhece muito mais a palavra do que muitos de nós aqui. E ele vai, com certeza, tentar te enganar com a própria escritura. E você vai, por algum momento, olhar e falar, nossa, olha aqui a palavra de Deus me confirmando, olha que bênção. Mas vai ler o contexto. Vai ler a totalidade da palavra. Por isso que nós, como cristãos, o mínimo que a gente tem que fazer é ler a palavra, se alimentar dela. Porque, irmão, só vai cair nessa estratégia quem não lê a Bíblia. Senhor Jesus, Ele era a própria palavra encarnada. Ele não, logicamente que não ia cair nessa tentação, não ia cair nessa estratégia do diabo. Mas muito de nós cai hoje em dia, infelizmente. E para que isso não aconteça conosco, nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra para não cair nessa estratégia. Porque Ele está usando incansavelmente. E quando a gente olha para a palavra, para tudo isso que o Senhor Jesus, Ele passou ali, naquele momento, a gente vê que todas essas tentações, Jesus venceu com a palavra. E às vezes parece cansativo a gente falar, em quase todas as ministrações que eu faço, eu sempre falo da palavra. E parece que, sabe, a gente fica repetindo, mas parece que as pessoas não acordam. Parece que a gente sabe o que a gente vai precisar acontecer para a gente abrir os nossos olhos e despertar. A palavra do Senhor, a nossa arma está aqui. A gente precisa se alimentar para vencer. Se a gente não se alimentar, a gente não vai vencer. O diabo, ele vai nos vencer. A gente vai cair ali no engodo que ele produz em nós, ao nosso redor. E o versículo 13 aqui fala assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Irmãos, o diabo, ele pode ser que ele se afasta de nós por um momento, mas ele sempre vai estar ali nos rondando, até momento oportuno para ele vir de novo. Lançar seta, lançar pensamento, lançar situações para a gente cair. E a gente não basta a gente se fortalecer um dia, se fortalecer uma semana, um mês, fazer um jejum ali de 21 dias de Daniel, ficar firme ali na palavra, mas terminou o jejum, tchau. Vou ficar 2 semanas ali sem ler a Bíblia, porque, nossa, eu li todo dia nesse jejum. Não basta, porque o diabo, ele sempre vai estar ao nosso derredor. Ele vai estar sempre cuidando de mim e de você. E trabalhando, e vendo diante das nossas ações, aonde é que a gente pode cair a próxima vez. Qual é a área que ele está mais fraco, que eu vou lançar uma seta para ele cair. Nós precisamos estar atentos, sóbrios e vigilantes. A palavra nos fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós, se estamos em pé hoje, nós precisamos cuidar para que a gente não venha cair amanhã. Às vezes hoje eu estou aqui pregando, mas amanhã eu preciso me cuidar muito mais, porque o diabo, ele vai vir. Nós que estamos aqui na casa do Senhor, sendo fortalecidos pela palavra dEle, nós precisamos estar sóbrios e cuidar todos os dias da nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, se alimentar da palavra. E o Senhor trouxe eu e você aqui essa noite para nos alertar. Essas são algumas estratégias que Satanás usa na nossa vida. Usou desde o início da história da humanidade. Desde Adão e Eva, ele usa essas estratégias. Ele distorceu tudo aquilo que o Senhor falou para Adão e Eva. E ele colocou ali aquele fruto diante de Eva, e a concupiscência do coração dela fez ela ver aquele fruto como agradável aos olhos dela, e ela consumiu. E o diabo, ele tem essa mesma estratégia hoje. Ele torna aquele pecado tão agradável aos nossos olhos, tão prazeroso de se fazer e de se consumir, e que a gente vai cair.
Então nós precisamos estar atentos. E eu encorajo os irmãos para que leiam não só essas estratégias aqui que foi ditas essa noite, mas para que vejam na totalidade da palavra todas as outras que a palavra nos traz. E tudo que a gente precisa fazer para nos fortalecer é estar realmente firmados na rocha. Amém? O grupo de louvor pode subir. Vamos nos colocar em oração. Se coloquem em pé.